Oi, tudo bem com você? Talvez você se identifique com esse vídeo, também queira colocar o DIU. Eu já coloquei o DIU hormonal, tá? Faz 1 mês e 6 dias, então já faz um tempinho. E pega aí sua xícara de café, de chá pra gente bater um papo, amiga. Eu listei alguns tópicos importantes pra gente conversar. Antes de falar diretamente em relação ao DIU, eu queria comentar, né, sobre mim. Então, eu comecei a tomar anticoncepcional pílula faz alguns anos, eu nem sei quando começou, mas antes mesmo de estar casada, porque meu fluxo ele começou a ficar desordenado, assim, não vir, tudo mais, e quando eu fui procurar o ginecologista, ele falou, olha, você pode estar usando, estar tomando, né, um anticoncepcional que vai te ajudar em relação à acne. Eu tinha muita acne na adolescência, então, benefícios, né? E tudo bem, tudo bem. Aí eu continuei tomando, né, casei e tudo mais. Porém, eu comecei a cuidar também da minha parte da circulação, né? Então, procurei um profissional, não vascular. Eu já passei já com os 3, mas porque eu tenho varizes na minha perna direita, uma varize que dá pra ver, né, tudo. E precisava investigar se tem algum problema, alguma coisa. É hereditário, é genético, né? Então, precisa cuidar. E uma das coisas que um dos doutores, né, que eu passei falou era tira o anticoncepcional porque ele pode causar malefícios em relação à sua circulação, né? A longo prazo, médio e longo prazo. E um outro profissional que eu conversei também falou, olha, realmente, né, interfere, então seria bom, não apenas em relação a isso, mas atividade física, não preciso voltar, e utilizar a meia, colocar os pés para cima e tudo mais, as pernas para cima, para pós-trabalho, né, pós-dia a dia, é importante. Então falei, beleza, vou tirar o anticoncepcional, mas eu não vou confiar em outros métodos, né, que não me assegurem totalmente. Então, um deles foi o DIU. E eu falei, eu acho que eu tenho que colocar o DIU, porque acho que é uma boa opção para mim, né? Eu preciso de menos hormônio na minha circulação, no meu corpo, e me proteger também, né, ter um método contraceptivo que não tenha tanto hormônio quanto a pílula tem, tá? Então eu fui atrás, né, faz um ano aí, um pouco mais, que eu tô tentando colocar esse dia, eu coloquei agora em outubro, né, em outubro. E por que demorou tanto? Porque o médico encontrou uma ferida no colo do útero, aí foi investigar, foi cauterizar, e nisso vai meses. E assim, ficou ainda partes da ferida para cauterizar, para, enfim, fazer todo esse procedimento. Aí meu convênio mudou, tive que ir atrás de outro profissional. O profissional falou, vamos cuidar dessa ferida, tal, não sei o que, não sei o que. Então, assim, foi um processo de demora para colocar esse DIU. E um desses médicos falou assim, olha, independente da ferida no colo do útero, você poderia ter colocado já esse DIU. Então, tipo, meu Deus. E esse profissional, esse médico, ele não colocava o DIU com anestesia na paciente, era na clínica, assim, na base do sofrimento. Aí ele falou, né, depende muito da paciente. Então, nós fazemos assim aqui. Se você quiser com anestesia, apenas em centro cirúrgico, porque vai precisar do anestesista. Isso vai ser uns R$2.000, né? Para leito e tal. Meu Deus, e agora? Até cogitei a possibilidade de fazer na clínica
E se não desse, eu falaria, médico, para aí, por favor, doutor, para. Não vou mais pôr esse negócio. Mas, enfim, aí eu fui atrás e um belo dia eu tava procurando umas coisas no site do meu convênio e eu encontrei um hospital que daria para fazer a implantação do DIU. E assim, as coisas começaram a fluir, né? Eu liguei diretamente no hospital, conversei lá com a moça dos agendamentos e ela ia me agendar para um ginecologista. Tá bom. E eu comentei do que era, né? Pra perguntar, olha, você sabe por acaso que se, né, dá pra colocar DIU, implantação de DIU aí e tal. Aí ela falou assim, olha, tem um médico que ele avalia isso. Eu consigo marcar uma avaliação de DIU pra você com ele. Eu falei, é isso que quero. Marcou, né? Agendou pra mim. E eu fui conversar com o médico. Ele falou, meu, você tá no lugar certo. Se você quer colocar um DIU com anestesia, é aqui mesmo. Então ele me passou, né, alguns exames para estar fazendo, exame de sangue, é mais em relação ao anestesista esses exames, acredito eu, né? Exame de sangue, né, hemograma completo, é que assim, uma informação importante, não quer dizer que você vai ter que fazer esses exames que eu estou dizendo, caso você queira colocar, né? Mas no meu caso, eu ia passar com o doutor que faz um procedimento que é a esteroscopia e ela precisa de anestesia, né? É uma câmerazinha dentro do útero para ver como está o útero. E como anestesia a paciente, dá para ele inserir o DIU. Então ele faz, né, esse procedimento e já coloca o DIU, né, na paciente. Então eu fiz assim os exames, né, também em relação à anestesia e em relação a esse procedimento do exame de esteroscopia, tá? Bom, e eu já tinha um transvaginal recente, né? A gente precisa ter, né, a ultrassonografia transvaginal para ver se tá tudo bem. E é isso. Exame de sangue, raio-x e eletro. Eu fiz esses exames, levei para anestesista ver, tudo certo. Marcou o procedimento. Final de outubro. Foi rápido, assim, de levar os exames e o médico falar, daqui uma semana e pouco. Na verdade, na próxima semana, assim, ele já poderia fazer o procedimento. Mas eu esperei um pouquinho mais, né? Então, ia ser dia 14, eu faria dia 27, era uma outra sexta. Bom, vamos agora aos meus tópicos. Eu falei um pouquinho pra vocês do porquê que eu coloquei o DIU. E outra coisa, né? Eu sou bem encanada, então eu tinha um alarme para tocar, eu acho que mais mulheres fazem isso, para sempre eu tomar no horário certo a medicação para ela funcionar, né? A pílula. Então eu ficava nessa, né? Começava a tocar meu alarme todo dia, ter que ir lá comprar na farmácia, comprava vários e parcelava, não sei o quê. E você, às vezes eu ia para algum lugar, né? E esquecia do remédio, e aí ficava, ai meu Deus, será que eu tô, né? Será que eu tô assim, desprevenida ou desprevenida, desprotegida, né? Por não ter falhado de tomar. Então, seria também uma opção para mim para ficar tranquila, né? Ficar tranquila, né? Não apenas em relação a todas essas questões aí de vascular, mas isso contou bastante, tá? E eu tenho uma amiga do meu trabalho também, isso contou bastante, que ela colocou o DIU hormonal e ela tá bem, deu tudo certo, né? Eu pude ouvir também a experiência dela, assim, e me fez, né, tentar. E ela colocou o DIU com anestesia também, então, assim, não sentiu nada, né? E eu vou falar um pouquinho mais pra frente, peraí. Então, eu listei aqui porque eu escolhi colocar o DIU hormonal. Geralmente, para quem, pelo que eu entendi o que o doutor falou, quem ainda não engravidou, eles optam pelo DIU hormonal, não pelo DIU de cobre,
tá? Que o Didi Cobre não tem hormônio, né? Não sei se é em relação também ao tamanho, enfim. Mas, no meu caso, eu já queria mesmo de hormonal, né? Que eu sei que o Didi Cobre ele pode dar muita cólica, sangramento, né? Não sangramento, mas durante a menstruação, né? Sangramento um pouco mais intenso, então eu já sofro com cólica, então não queria isso. Bom, e eu sei que mas você falou que precisava de hormônio e colocou um de hormonal. Não precisava não queria pôr hormônio no corpo. Mas no caso do de hormonal é uma quantidade pequena, tem 2 tipos de DIU hormonal, o Kailena, não sei, e o Mirena. E o Mirena tem um pouco mais, tem uma dosagem um pouco maior de hormônio do que o outro Kailena, que ele é menorzinho. E eu coloquei o Kailena, que tem menos hormônio. E ele é, assim, ele age de forma local. Então, não é como eu estou ingerindo uma pílula, né, que vai direto lá para minha corrente sanguínea e tudo mais. É um DIU que está ali dentro do meu útero e ele vai liberar naquela região, né? Mesmo que vá também para a corrente sanguínea, vai ser em pouca quantidade, né? Tá? Bom, como foi o dia da colocação? Então, depois que deu tudo certo, marcou o procedimento. Eu precisava ficar em jejum, tá? Em jejum. E no dia, assim, aí você tem que ir lá, entrar, tirar toda a sua roupa, tirar brincos, tirar tudo, né? E colocar aquela roupinha lá que a gente fica com vergonha. Bom, e eu fui para uma sala, como se fosse uma sala de espera antes de ir para a sala do procedimento. E lá eles colocaram acesso, né, no braço. Eu já sofro, porque minha veia é fina, mas deu tudo certo. E conversar, vinha o médico conversar, então o médico veio e conversou comigo, que ia fazer o procedimento. Ele perguntou se tem alguma dúvida, assim. Então, assim, foi muito bom, assim, o tratamento no hospital foi muito bom, né, do convênio. Assim, hoje, como eu já passei essas experiências, né, já fiz exames aí que eu sei que são caros e tudo mais, eu quero permanecer com o convênio médico, Senhor, amém. Porque faz a diferença, né? E tirou minhas dúvidas e tudo mais, e eu precisei ir com um acompanhante, tá? Precisei ir com um acompanhante, meu marido foi também. Ficou lá esperando com as minhas coisas. Bom, e ele passou o atestado do dia, ele não passou o atestado pro outro dia, mas eu vou falar pra vocês depois sobre isso, tá? Fiquem comigo aqui. Se você quer colocar DIU, tá pensando, eu acho que o relato das outras pessoas, assim, faz diferença, né? Bom, aí depois eu entrei pra sala, né? Eu tava um pouco nervosa, não sei se é por conta de anestesia, a gente fica com medo desse negócio de anestesia, mas é aquela anestesia igual a, no meu caso, né? Igual a quando você vai fazer endoscopia, que você adormece, né? Conta até 10. No meu caso, nem precisou, não teve esse negócio de contar até 10, não teve nada disso. Eu que fui sozinha adormecendo ali na sala. Então, foi um procedimento, acredito, rápido, né? Não durou muito tempo. É mais o tempo da paciente acordar, né? Sair ali da anestesia e voltar depois para outras. Aí eu voltei para aquela sala de espera depois do procedimento, tá? Então, assim, eu fiquei um pouco nervosa. É normal. Vai ficar nervosa porque você vai passar por um procedimento que você nunca fez na sua vida. Vai colocar uma coisa dentro de você. Então, a gente vai ficar com medo. Mas, por experiência própria, alguém que tem medo, eu sou um pouquinho medrosa, eu te digo, não fique com medo. Porque, como você vai ser anestesiada, você não vai sentir nada.
Então, fica tranquilo, tá? A questão é o pós. Eu comecei a sentir umas cólicas fortes, mas a cólica, né, as minhas cólicas, geralmente elas não são assim, perenes, permanentes, que fica ali pulsando, tem que tomar um remédio e parou. Elas, acho que é por conta da contração, né, do útero mesmo. Então, eu sinto um pico de dor, fico ali sofrendo, depois fica bem, depois volta o pico de dor, né? Então eu comecei a sentir isso e eu falei, né, pro enfermeiro, olha, eu tô sentindo cólica forte. Aí colocou, né, a medicação, Buscopan na veia, mas assim, não tava amenizando e era uma cólica forte, né? Que ia vir, ia vir. Aí beleza. Aí fui pra enfermaria, pra sala mesmo, na verdade pro quarto, pra comer, uma comidinha boa. E ainda sentindo aquela cólica, eu falei, vou comprar a medicação saindo daqui, né? Mas era uma cólica bem chata, assim, mais forte do que a que eu sinto, né? Mas eu tenho certeza que não se compara a dor que seria se fosse a seco, né? Sem anestesia, digamos assim. Né? Com certeza eu ia sofrer muito, muito, muito. Tá? E depois comprar a medicação, tudo certinho e ir pra casa, tá? Não precisa ficar tempos lá no hospital, foi coisa rápida mesmo. Então eu fiz 7, voltei umas 2, 3 horas mais ou menos. Mais ou menos isso. Que aí comeu, tem que fazer xixi, aí eles liberam você, se tiver tudo certo. Então, as primeiras semanas e o que eu senti. Aí eu entro na parte que eu falei do atestado. Eu achei que ele ia me dar atestado de mais do que um dia, do que aquele dia. Eu fui trabalhar no outro dia, né? Precisava trabalhar. No começo da manhã, a manhã foi tranquila. Trabalhei normal, falei, olha que bom que continue assim. Mas chegou a parte da tarde, eu não sei porquê. Começou a dar umas cólicas fortes, igual tinha dado, né? Ali no pós-procedimento. E eu fiquei assim, levantava da cadeira do trabalho, me esticava, tomava o remédio e tudo mais, aquela dor. Vai e volta, aquele vai e volta. Foi difícil os primeiros dias, então assim, eu contei mais ou menos os 10 primeiros dias, assim, pra mim foi difícil. A primeira semana e pouquinho, assim, eu senti, primeira e segunda semana, assim, eu senti umas cólicas chatas que davam uma derrubada, mas não era nada tão insuportável, mas me deixava, né, me deixava mal, tinha que tomar remédio, eu tomei muito remédio, porque eu queria que a dor saísse de mim. Tem que tomar cuidado, né, tem que tomar certinho os remédios, né, mas nada insuportável, tá bom? É uma cólica. Tem gente que depende, esse negócio de dor depende para cada pessoa, né? E dizem, eu já ouvi que quem tem cólica normalmente durante a TPM vai ter cólica depois de pôr o DIU. Quem não tem, pode não ter tanta cólica, né? Que foi o caso da minha colega do trabalho, que ela não teve, não passou por isso. Ela teve cólica só depois do procedimento mesmo. Então, os primeiros 10 dias, assim, foi mais difícil, tomando a medicação e tal. E eu fiquei, né, nesse período aí sentindo essas cólicas esporádicas, às vezes não tava sentindo, aí às vezes voltava. Então ficou nessa, tá? Aí agora, como eu estou hoje, tá? Aqui esqueci uma coisa. Em relação ao fluxo, então eu menstruei, mas assim, eu estou com escape. Eu estava com escape, agora eu tô só, tá bem pouquinho, bem na dica de nada. Mas eu tava com escape pós-procedimento, né? Que é o sanguezinho ali. É tipo uma borrinha avermelhada, né?
Então, quando eu menstruei, não tinha certeza se eu tava menstruada ou não. O que eu percebi foi que, né, a gente vê o sanguinho ali, aí você fala, não, realmente é o período menstrual. Então, como eu ainda tava nesse vai e vem de sentir cólica, não sentir cólica, eu poderia dizer em relação ao fluxo, assim, não veio muito fluxo, né? Eu continuei como se fosse um escape com sanguinho a mais, mas nada muito forte. E a cólica também não veio aquela cólica de derrubar, de ficar muito mal, assim, em casa, né? Durante a TPM mesmo, tá? Dor de cabeça também não senti, enxaqueca, que geralmente eu sinto. Então foi mais tranquilo mesmo. E eu, né, fiquei com esse escape e tudo mais. Quero fazer um parênteses que eu não sei se foi durante os 10 dias ou um pouquinho depois, eu fui olhar um vídeo sobre DIU e algumas pessoas falavam que tirou, né, depois, porque senti muita dor e tudo mais. E era bem, tipo, a época que eu tava sentindo umas cólicas, eu fiquei, meu Deus, eu não quero, eu corri tanto atrás pra conseguir, né? E foi tão, vai em trocentos médicos pra conseguir pôr o negócio e agora meu corpo não vai aceitar, não quero que isso aconteça, tal. Então hoje, graças a Deus, eu estou tranquila. Às vezes eu sinto um incômodo, tipo uma cólicazinha bem leve, né? Nada que me atrapalhe, né? Mas melhorou bastante do que os primeiros dias. Acho que os primeiros dias são mais difíceis, né? Como muita coisa que acontece na nossa vida, os primeiros dias são difíceis. Bom, você não pode fazer atividade física. No meu caso, ele falou a primeira semana, atividade física. Relação sexual, 15 dias não pode, os primeiros 15 dias, né? Esses são os cuidados, mas ele falou de resto, é vida normal, vida que segue. Toma os remédios, né? Tem que tomar cuidado com esse negócio de tomar remédio, mas toma um remedinho se você sentir dor e tudo mais. É meio que isso. Bom, dos benefícios que eu percebi, eu falei um pouco em relação à menstruação, né? A TPM. E uma coisa que tá até aqui, né? Liberdade e segurança contraceptiva. Então, assim, é uma coisa que faz diferença, não ter aquele despertador, né? Toda noite ali, a Lana vai tomar uma medicação, tem que comprar e tudo mais, assim. Tô liberta disso, No começo, assim, eu fiquei até, ai meu Deus, olha que legal, não vou precisar tomar nada. Então, isso é muito bom. Eu ainda não senti em relação à pele, se tá muito oleosa ou não, porque eu também tô comendo muito chocolate, né? Aí também não adianta pôr a culpa no Dil, né? Bom, vou ver aqui. Então, depois eu voltei no retorno. Eu fiz um transvaginal quase 3 semanas depois. Não, 2 semanas, eu acho, depois. O transvaginal, até menos, né? E aí o médico viu que estava na posição correta. Aí eu voltei no retorno com o doutor que fez o pedido lá, a avaliação e tudo mais. E ele falou que, olha, tá no lugar certo, ok, assim, é isso. Esse DIU que você colocou, ele equivale, né? Eu coloquei o Kailina, gente, falei pra vocês, né? Ele equivale a uma laqueadura, uma vasectomia, então fica tranquilo, é isso, tá certo, assim, né? Existe a taxa de falha, mas o seu DIU está no lugar certo. Aí ele falou, agora você procura o seu ginecologista, né? Porque no caso ele é o médico do exame que eu falei. E provavelmente, né, daqui a um ano você vai ter que fazer novamente a ultrassonografia, conforme ele pedir, né? Outros países, eles nem fazem mais, assim, viu? Que tá no lugar certo, deixa lá. Mas aqui no Brasil a gente tem essa periodicidade anual de verificar se o DIU está no lugar correto, né?
mas sentindo febre, sangramento forte, intenso, dor intensa, é para procurar o médico, né? Isso aí tá saindo fora do normal. Pode ser que o DIU tenha se deslocado, tá? Alana, você tá sentindo o DIU dentro do seu corpo? Não, não tô sentindo o DIU dentro do meu corpo, nem no dia eu estava sentindo que o DIU estava dentro do meu corpo, tá? Tá dentro de um órgão do meu corpo. E ele fica lá dentro a vácuo, né? Então, assim, a gente acha que o útero é um saco desse tamanho, que tem um monte de... Não, o negócio ele tá ali estreitinho, Gil, né? Bem guardadinho. Então, só tem que prestar atenção nesses sinais, né? Bom, então, pra mim, valeu a pena ou não valeu a pena? Pra mim, valeu a pena. Eu fiquei com medo, né? Em relação às cólicas, às dores intensas, mas valeu a pena. Tem valido a pena ter essa liberdade de não ficar me preocupando, ter que ficar comprando remédio, tomando remédio, e se não tomou remédio, tem que se cuidar, sabe? E também saber que a minha parte, né, da saúde vascular, né, circulação vai estar preservada também, vai estar sendo cuidada, porque eu diminuí os hormônios no meu corpo. Então, são ganhos que valeu a pena esse começo difícil de dor, tá? Mas eu acho que a diferença também foi ter feito o procedimento com anestesia para não sentir aquela dor intensa. Tem gente que não sente. Olha que bênção, você é abençoado. Agora, tem gente que sente muita dor. Eu já vi relatos de pessoas que falaram que desmaiaram. Então, assim, eu não queria passar por isso. Eu não queria que fosse uma coisa traumática pra mim, sabe? Ou que eu sofresse e não conseguisse colocar. Imagina. Então, uma coisa legal que eu esqueci. Precisei estar menstruada para colocar no centro cirúrgico? Não precisei, não precisava, tá? Geralmente em clínica, em consultório, aí sim para facilitar, para colocar para o conforto da paciente. Mas no meu caso ia ser dormir, eu dormi, então não precisou, né? Tá bom? Ficou um pouco longa essa conversa, amiga. Mas eu queria trazer na íntegra como que foi minha experiência com o DIU, né? Antes de colocar, eu ouvi outras pessoas falando sobre, então eu acho legal compartilhar com você. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Continuem aí com a gente, comigo, no caso. Continue comigo, tá bom? Pra gente sempre estar batendo esse papo. Coloque nos comentários se você tem alguma dúvida que eu possa também buscar responder, tá? Eu não sou especialista em DIU, estou falando apenas o meu relato, mas eu posso buscar mais informações, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Agora sim, tchau!